é desesperador você ter que torcer pra um time merda. A realidade, a conclusão que eu chego é essa, tá? Eu tava aqui, ó, assistindo essa porcaria de jogo. Assisti, felizão. Ó o primeiro tempo aqui, ó. Felicidade no primeiro tempo. E tamo aqui, ó. E o Sport ganhando por 2-0. Deixa eu tirar o som aqui, ó. Sport metendo 2-0 no Botafogo. Que alegria. Olha só, ó. Que alegria, ó. E tome gol. E felicidade e tal. Mas eu sabia que ia dar merda. Eu não sabia que ia ser de uma maneira tão ridícula dessa vez. O Sport consegue se superar e ser ridículo e ser o time que mais me irritou no campeonato inteiro. É inacreditável. Que até é meio que uma espécie de Marlon Freitas. Até quando tava contra a gente, ele me irritou também. Dito isso, tem notícia boa sobre o Nino também. Roda a vinheta do Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral. Eu sou jornalista e sou tricolor, deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e vamos lá. Amanhã tem Fla-Flu, tá? É jogo bem importante, né, no cenário do Fluminense. A gente espera que o Fluminense vença, não só porque é um clássico, não só porque é vencer o rival, mas porque a situação na tabela, eu às vezes preciso separar o que foi o jogo do que se esperava do jogo. E vamos lá, tá? Análise da tabela depois de Botafogo 3, Sport 2. Inacreditável, gente. Pra quem não viu o jogo, o Sport abriu 2-0 no Botafogo. Tava assim, ó. Tava ficando assim a tabela. O Botafogo tava perdendo em casa pro lanterna da competição, que perde pra todo mundo, menos pra gente. E a gente pegaria amanhã o líder do campeonato. Ou seja, se a tabela ficasse igual, pra gente era ótima a rodada já, em relação ao Botafogo. Que é uma alternativa bem possível pra gente de conseguir ir pra Libertadores direto, tirando o título da Copa do Brasil, que a gente pode ganhar ainda. Aí o que acontece? O Botafogo diminui no primeiro tempo, o Sport desperdiça umas 3 chances cara a cara, o Botafogo também, a quantidade de gols que o Botafogo perdeu, 2-2, etc, é uma loucura. Aí o Botafogo empata com um moleque panamenho e vira aos 40 evral do segundo tempo, aos 50 evral do segundo tempo, vira o jogo contra o Sport no Maracanã, no Engenhão. Mas não custa lembrar que o Sport já me irritou na última rodada, quando abriu 2-0 em cima do Atlético Mineiro e tomou a virada. Naquele momento o Atlético Mineiro ainda me incomodava. No meio da data FIFA, o Sport abre o placar contra o Flamengo dentro da Arena de Pernambuco, jogando melhor do que o Flamengo, não mata o jogo, tem 2 expulsos e toma 5. Me irritou porque, né, eu não quero que o Flamengo seja campeão. Aí eu venho olhar, o Sport tomou 3 do Flamengo há pouco tempo atrás no Maracanã. Aí eu vou olhar antes, o Sport, nem pra poder tirar ponto do Mirassol, que na época eu me importava com o Mirassol, prestou. Aí eu vou olhar antes, o que o Sport faz? Nessa rodada, perdeu do Inter. Isso aqui, dane-se também. Não tava me importando, não, assim igual o empate do Ceará, não é isso? Empatou com o Ceará. Isso aqui eu não me importei muito, não. Mas eu vou voltando. Os jogos do Sport, o Sport vai e empata com o Cruzeiro, quando eu achava que o Cruzeiro talvez pudesse atrapalhar a vida do Flamengo. E aí, aqui a cereja do bolo, o Sport simplesmente empatou com o Fluminense. Ou seja, tirando os times que era pra ele perder, ele perdeu pra todos. Os que era pra ele perder, ele conseguiu empatar. O timezinho nojento nessa temporada. Não tô falando do clube Sport, não, tá? Falando do time. Nossa, ainda tem que olhar o Lucas Lima dando entrevista aqui ainda. Meu Deus do céu, é desesperador. Um abraço pros... Tenho alguns amigos torcedores do Sport, mas que o clube de vocês deve ter feito mais raiva em mim do que em vocês, que vocês largaram no meio do ano. Mas vamos lá, tá? Analisando aqui as condições. O Botafogo ganhou esse jogo, era um jogo normal, tá? Como eu falei, analisando, a gente tem que saber analisar o que foi o roteiro do jogo, a possibilidade que se tinha de, nesse jogo, o Sport conseguir fazer o Botafogo tropeçar e perder pontos, versus o que realmente era a expectativa antes da rodada. E a expectativa antes da rodada era uma expectativa, vamos trabalhar na sinceridade, uma expectativa negativa mesmo. A expectativa nessa rodada é que o Botafogo abrisse diferença. Né? Afinal de contas, aqui, ó, na nossa tabela planejada da briga pela Libertadores, da vaga direta, que é Bahia e Botafogo, ou da vaga geral, que é São Paulo, Atlético Mineiro e Vasco. Dá pra botar o Red Bull aqui já nessa briga e tirar o Vasco, né? Mas vamos ver essa rodada e deixar passar essa rodada pelo menos. O nosso olhar atual, ele é um olhar de nem ligar pra parte de baixo, né? A gente nem tá de olho aqui, vai ficar de olho, eu vou acompanhar, depois eu vou adicionar o Red Bull, como eu falei.
Mas o cenário hoje é esse aqui, ó. O Botafogo ganhou, foi 55, ultrapassou o Bahia, né? Como diz aqui a tabela do Campeonato Brasileiro. O Botafogo tá com 55, o Bahia com 53 e o Fluminense com 51. O cálculo básico que eu tô fazendo é o seguinte. Hoje, o Fluminense tem totais condições de conquistar entre 6 e 9 pontos, tá? O Fluminense enfrenta o São Paulo em casa, um jogo de dificuldade média, pega o Grêmio fora, um jogo de dificuldade média, e pega o Bahia em casa, um jogo que eu considero fácil, pensando que o Bahia vai muito mal fora de casa e que a gente tem um desempenho bom dentro de casa. Nesse retrato aqui, a gente consegue entre 6 e 9 pontos. Pode conseguir, de repente, 7 e escolar um empate contra o Flamengo no Clássico. Enfim, pode acontecer, mas eu não tô contando com ponto nenhum de Flamengo e Palmeiras, que eu sei, líder e vice-líder é muito difícil. Então, se a gente conquistar entre 6 ou 9 pontos, significa que a gente vai chegar, na melhor das hipóteses aqui, a 60 pontos. O Botafogo tá com 55. E o Botafogo ainda tem Grêmio em casa e Fortaleza em casa. São 2 jogos que eu considero fáceis, tá? E isso ainda tem um Corinthians aqui que eu botei no difícil dentro de casa, mas que é um mandante ruim. Então, o Botafogo ainda já tem aqui pelo menos 6 pontos nas suas mãos, considerando os adversários que vai enfrentar, e para chegar a 61. O Bahia precisaria de quê para chegar a mais do que 60? Precisaria de 7 pontos. Vamos botar aqui, vou botar 8 pontos, que no critério de empate a gente ganha. 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates. O Bahia tem o Fortaleza em casa, o desempenho do Bahia em casa é muito bom. O Vasco, que convenhamos, já mudou aqui para um jogo fácil. O desempenho do Vasco vem sendo muito ruim. Tá? No geral, o desempenho do Bahia em casa é muito bom. O Juventude fora segue sendo um jogo de dificuldade média, ainda deve estar brigando para não cair. O Sport, que é uma vitória obrigatória. Então, assim, dá para dizer que o Bahia facilmente tem 9 pontos na sua mão aqui. Tá? Então, o cenário é, a gente vai precisar fazer a nossa parte, fazer os nossos 9 pontos aqui em São Paulo, Grêmio e Bahia, e torcer contra Bahia e Botafogo em jogos onde é óbvio que eles vão ganhar. Para isso não acontecer, a gente precisa tirar ponto do Flamengo hoje. Ou então vai ter que tirar ponta do Palmeiras no sábado. Pensando em vaga direta. Aí você fala, Gabriel, mas não adianta nesse momento a gente passar um deles só. De fato. Não adianta passar só o Botafogo ou só o Bahia. Por quê? Porque Flamengo e Palmeiras jogam a final da Libertadores, um dos dois vai vencer e vai abrir G5 para ir para Libertadores direto. Né? Não abre G6. Só que o que eu tô querendo aqui? Se a gente passa os dois, é espetacular, estamos na Libertadores direto, não vamos jogar a pré. Mas se a gente passa só um dos dois e está em sexto, a gente se resguarda que, por exemplo, se a final da Copa do Brasil for Fluminense e Cruzeiro, é garantia de que, mesmo em sexto, o Fluminense está na Libertadores do ano que vem, na fase de grupos. Porque se o Cruzeiro for campeão da Copa do Brasil, o sexto colocado também vai direto. Então, nesse momento, a minha mira está nos dois, mas em pelo menos um dos dois, tá? E o retrato hoje é esse. Ou a gente faz o óbvio, faz o dever de casa, que é ganhar o São Paulo, ganhar o Grêmio e ganhar o Bahia, fazer 9 pontos nessa reta final. Se a gente fizer isso, só fizer 9 pontos, só fizer o básico, né? O que se espera no geral, a gente vai precisar que Bahia ou Botafogo tropecem em jogos fáceis. Pra gente depender que eles vençam jogos médios ou difíceis, a gente precisa vencer o nosso jogo médio ou difícil contra o Flamengo. Cenário é esse, dificuldade é essa. E aí é onde a gente olha aqui, cara. Se o Botafogo pelo menos empata com o Sport hoje, o Botafogo teria 53 pontos. Isso significaria que as vitórias contra Grêmio e Fortaleza em casa não seriam suficientes para o Botafogo chegar a 60. O Botafogo chegaria no máximo a 59. Precisaria arrancar ponto do Corinthians fora ou do Cruzeiro fora. Da mesma maneira que a gente, vencendo São Paulo, Grêmio e Bahia, que não são jogos fáceis, né? São Paulo e Grêmio, por exemplo, eu botei como jogos médios aqui. A gente chegaria a 60 só vencendo jogos de intensidade média, fácil ou obrigatória. O Botafogo fazendo isso, chegaria a 59 só, a gente provavelmente passaria o Botafogo. Vamos continuar torcendo. O Botafogo quase perdeu para o Sport. Na rodada que vem, a secação volta. Sábado tem Botafogo e Grêmio no Engenhão de novo. Se o Botafogo quase tropeçou para o Sport, a gente tem que torcer para esse jogo às 7h30, o Botafogo tropeçar no Grêmio. O Bahia ainda joga, vamos ficar de olho no jogo do Bahia. O Bahia joga amanhã, no caso quinta-feira, né, contra a equipe do Fortaleza em casa. Vambora, Leão! Vambora, Fortaleza! Irritante demais esse Bahia. Esse Bahia também um pouco, né, mas o Sport é mais ainda. Cara, matéria do pessoal da ESPN, tá? Sobre Nino, uma matéria boa. O Bruno Andrade lançou essa matéria nesta quarta-feira.
intitulada Ex-Fluminense, Nino tem interesse em deixar o Zenit, isso a gente já tinha informado, e o clube topa negociar por novo mercado. Entenda que só. A ESPN, como falei, a matéria do Bruno Andrade, apurou que o Zenit está disposto a negociar o Nino para abrir uma vaga de estrangeiro em seu elenco. Mas essa decisão não passa pelo desempenho do Nino, que é titular da equipe. A ideia do Zenit é encontrar um novo clube para o Nino, passa pelo planejamento de investir em jovens sul-americanos que no futuro possam trazer retorno financeiro. Essa matéria não está fazendo muito sentido ainda para mim, você vai entender o porquê. Aqui diz que aos 28 anos, o Nino é o segundo brasileiro mais velho do elenco do time russo, ficando atrás de Douglas Santos, lateral esquerdo, 31 anos, e que ainda tem o Wendel, Gerson, você vê que são jogadores da mesma idade que o Nino, né, 28 anos, ele é mais velho, mas por meses. O Mantuan, com 25, Luiz Henrique com 24 e Pedro com 19. E aqui vem um ponto central. Qual que é a grande diferença? O Zenit investiu 5 milhões de euros no Nino, no início de 2024. Ele está na sua final da sua segundo ano lá. Só que ainda seguimos na vontade do Nino de sair. Isso não mudou. Informação que eu trouxe aqui já desde o jogo lá no Beira-Rio, depois do Mundial, né, no jogo da Copa do Brasil, que o Nino deseja sair por uma questão pessoal envolvendo seu filho. Já expliquei toda a situação aqui num vídeo passado, não cabe a mim ficar relembrando agora. E que diz aqui que descarta um retorno ao Brasil, que a ideia é permanecer no futebol europeu. Isso aqui é diferente do que eu tinha de apuração. Talvez a situação seja a seguinte, e aí pode ter mudado, porque como eu falei, né, já falei algumas vezes aqui, informação ela não é fixa, ela às vezes é mutável. Qual que é a situação que pode estar decorrendo aí dos últimos meses? O Zenit investiu 5 milhões de euros no Nino. E aí essa lógica de que a ideia do Zenit é se livrar do Nino para encontrar um novo jovem, sendo que o Zenit adquiriu o Nino há 2 anos atrás, ela passa muito mais pelo desejo do Nino de sair. E aí talvez o recado que se passe é, olha, a gente investiu no Nino, 5 milhões de euros. Algum clube do Brasil hoje está disposto a pagar 5 milhões de euros para trazer o Nino? A merda é que eu conheço poucos clubes que consigam fazer isso. O Fluminense não é um deles nesse momento. Ah, porque o Fluminense não tem dinheiro? Não, porque o Fluminense torrou no Santi Moreno, torrou, inclusive esse mesmo valor aí no Santi Moreno, no Lúcio Acosta, que tá demonstrando, né? Mas o Soteldo, por exemplo, custando o mesmo que o Nino, que o Zenit investiu no Nino. O Zenit, depois de usar o Nino por 2 anos, se recebe a mesma coisa que pagou para um jogador 2 anos mais velho, tendo a dizer que talvez tivesse negócio. Sabendo que o jogador quer ir embora, talvez tivesse negócio. Na minha avaliação, talvez sim. Mas o Fluminense gastou isso no Soteldo. Então eu não sei nesse momento se de fato o Nino tá olhando para o futebol europeu. Lembrando que a Rússia não fica na Europa diretamente, né? O que antigamente chamavam de Eurásia, né? A Rússia já está muito mais pro continente asiático. Talvez ele tá pensando só numa situação mais simples, num lugar que esteja mais perto do Brasil, por exemplo, para ficar igual o Thiago Silva fazendo voos por conta da dificuldade que enfim, a situação do filho acaba impondo. Talvez esteja olhando para esse tipo de coisa. Por quê? Porque algum time europeu, mesmo que um Betis, um Eibar, alguma coisa, vai bancar esses 5 milhões de euros. Mesmo que um time abaixo, mas consegue bancar. E talvez um brasileiro não. Vamos ver como é que vai ser. O fato é, o Nino vai movimentar a janela nesse final de ano, tá? Pode esperar isso. Pode esperar isso. É isso. Amanhã tem pré-jogo, tem Fla-Flu. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.